tem uma pauta que celebridade entrega com louvor, é casamento relâmpago. Os que ficam realmente para a história dos fofoqueiros de plantão são os casamentos que começam e terminam na velocidade da luz. Olá, amizades! Eu sou a Luana, sejam bem-vindos ao nosso canal Fundo do Baú, esse espaço que é pra gente relembrar fatos que aconteceram na cultura pop dos anos 90 e 2000. E nesse vídeo a gente vai relembrar 7 casamentos que começaram e terminaram muito rápido. E o 7º é inacreditável que ele não durou nem 24 horas. Segura aí que eu vou te contar direitinho o porquê que aconteceu esse casamento tão relâmpago, às vezes mais rápido que um relâmpago. Então pega a pipoca, porque essa é mais uma história do fundo do baú. Quero te pedir para já deixar o seu like agora no início do vídeo, porque se esperar pro final você esquece. E se você curte muito esse tipo de tema, já segue o canal, porque toda vez que um vídeo novo entrar, você não vai perder as novidades. O primeiro casal que a gente vai relembrar aqui é Stephanie Brito e Alexandre Pato. Pois é, esses dois eram muito jovens ainda, em meados dos anos 2000, ele fazendo muito sucesso, né, em ascensão no futebol. Ele era contratado na época do Milan, que é um dos times mais poderosos da Itália, e a Stephanie estava indo muito bem na sua carreira como atriz. Eles se conheceram, né, nesse meio tempo e se apaixonaram loucamente e muito rápido. Foi assim, uma coisa de pouquíssimos meses deles ficarem assim muito encantados e conectados um com o outro, até chegar ao pedido de casamento. Nesse meio tempo, eles não faziam questão de esconder o amor, tinham demonstrações públicas de carinho. Inclusive, toda vez que o Alexandre fazia um gol, ele fazia um coraçãozinho com a mão, que era para dizer que ele estava dedicando para Stephanie. Depois de alguns meses, eles fizeram um casamentão aqui no Brasil, que custou R$1 milhão e foi organizado no tempo recorde de 60 dias. O vestido da Stephanie foi um vestido lindo Dolce & Gabbana, feito exclusivamente para ela, lá em Milão. E o ateliê teve que ser muito ágil, porque era um vestido muito bem estruturado, um vestido, assim, muito trabalhoso, e eles tinham pouquíssimo tempo para fazer, mas ficou maravilhoso. Bom, e depois de 9 meses e 13 dias, eles resolveram pôr um ponto final na relação. Na época, teve muita polêmica envolvida, porque o que se especulava na época é que o casamento terminou por conta do comportamento do Alexandre Pato, que não coincidia com o comportamento que um homem casado deveria ter. Ele rotineiramente deixava a esposa sozinha em casa e ia pra balada com amigos de futebol. Então aí, diante disso tudo, né, houve uma quebra de acordo entre eles, porque eles tinham combinado, né, que a Stephanie iria dar um tempo na carreira dela de atriz e iria se mudar para a Itália e ficar lá morando com o Alexandre Pato, vivendo a vida dela de esposa, dando suporte para ele no trabalho dele, e ele viveria uma vida de casado, né? Enfim, né? Viveria uma vida a dois com ela. Só que parece que o acordo foi quebrado e chegou um ponto que para Stephanie não deu mais para continuar e ela quis a separação. E na época, né, houve uma disputa judicial entre eles. Ela pediu na justiça para que ele pagasse uma pensão para ela durante um tempo, porque ela aceitou o acordo de deixar a profissão dela no Brasil e ela precisava se reestruturar agora que estava voltando para o Brasil divorciada. Então, a justiça deu ganho de causa para ela, ele chegou a pagar a pensão para ela por um tempo e eles depois seguiram as suas vidas, né? Hoje em dia aí a Stephanie é casada, tá grávida do 2º filho, e o Alexandre Pato também se casou há pouco tempo com a Rebeca Bravanel, uma das filhas do Silvio Santos, e acabaram de ter um filhinho também. E o próximo ex-casal que também rendeu muita história para contar foram Roberto Justus e Adriane Galisteu. Na época, ela é uma modelo que estava em ascensão como apresentadora, ele um empresário muito famoso do ramo de comunicação. Se conheceram e 3 meses depois subiram ao altar. Foi muito curioso, porque na época a Adriane, quando casou com o Roberto Justus, né, ela entrou no local da cerimônia com um buquê feito de arruda, que era para afastar os invejosos de plantão, que estavam ali à espreita, né, achando que o casamento não ia dar certo, né, aquela coisa toda. Mas parece que mesmo apostando no buquê de arruda não deu muito certo, porque no decorrer do tempo que eles viveram juntos, eles
logo sacaram que eles eram completamente incompatíveis um com o outro. A Adriane tinha uma vida muito noturna, né? Ela dormia muito tarde, ela tinha as gravações dos programas dela, ela tinha os eventos públicos que ela ia. E o Roberto, né, era empresário, tinha uma outra rotina, dormia muito cedo, acordava muito cedo, então eles não se encontravam muito ali na rotina. Mas, alguns anos depois, inclusive, o Roberto Justo chegou a dar uma entrevista, né, num podcast, falando que a Adriane, o jeito da Adriane não era muito compatível com o jeito de mulher que ele geralmente gosta, que ele gosta de mulher mais estilo patricinha, mais não sei o quê, e que a Adriane era uma pessoa muito assim, vida louca, uma mulher que usava roupa de brechó, que fumava, enfim, tinha hábitos completamente diferentes daqueles que ele entendia como era o ideal para uma mulher que ele quer dividir a vida. A Adriane levou com muito bom humor, fez um vídeo lá falando que ela amava as roupinhas dela de brechó, que ela usa as roupinhas dela de brechó até hoje, que ela só parou de fumar, que bom, porque é um hábito péssimo, né? Mas eles também seguiram a vida deles, né? A Adriane teve alguns relacionamentos aí, depois terminou com o Roberto, mas é casada já há alguns anos com o Alexandre Iose, com quem ela tem o seu único filho, o Vitório, e o Justus também teve alguns outros casamentos aí no decorrer do tempo. Ele, nesse meio tempo, casou com a Tiziane Pinheiro, né? Teve a Rafaela, e agora ele é casado com a Ana Paula Seibert, e eles também têm uma menininha. Bom, uma outra relação também que foi muito rápida e sempre é lembrada, foi o casamento entre o cantor Fábio Júnior e a atriz Patrícia de Sabri no início dos anos 2000. Essa relação foi muito aleatória, porque eles namoraram por 2 meses e logo em seguida foram pro altar. E quando eles anunciaram o casamento, muita gente ficou assim: gente, como assim? Que história é essa? Muita gente nem sabia que eles estavam namorando. E de repente eles apareceram extremamente apaixonados, fazendo capas de revistas, já anunciando um casamento. Casamento esse que durou apenas 3 meses. E na época, né, havia muita especulação, muitas fofocas que eram contadas, mas só muitos anos depois que a própria Patrícia de Sabri foi contar em um podcast que, na época, para ela foi muito difícil saber lidar com aquela relação. Ela disse que quando ela começou o relacionamento com o Fábio Júnior, que ela não conhecia ele, assim, ela não era fã dele, então ela não sabia o tamanho, a dimensão do homem que ele era e o que significava para ela, sendo uma menina tão jovem, que ela tinha 20 e poucos anos na época, se casar com um cara assim tão grande, tão famoso, tão poderoso. Ela disse que na época foi muito difícil para ela manter a privacidade do casal, que a vida deles era muito invadida, muito devassada pela curiosidade, pelas fofocas que inventavam sobre eles. Então que para ela foi muito difícil segurar a barra e manter a relação. A Patrícia, um tempo depois, casou, teve um filho. O Fábio Júnior se casou algumas vezes também nesse meio tempo, mas cada um vive sua vida muito bem feliz. O casal Joaquim Lopes e Thaís Versosa namoraram por 5 anos e em 2009 resolveram subir ao altar. O que se sabe é que depois de terem subido ao altar, eles se separaram 2 meses depois. Mas tem muitas histórias que dizem que, na verdade, eles já voltaram da lua de mel separados e a Thaís já disposta a acabar com o casamento. O que se fala, né, a história que se ficou contada sobre o fim tão rápido, tão relâmpago desse casamento, foi o fato de a Thaís ter descoberto, né, na lua de mel, que o Joaquim Lopes teria traído ela com a atriz Paola Oliveira quando os dois gravaram juntos um filme sobre o menino maluquinho. Publicamente, assim, eles evitam muito dar detalhes sobre essa história. A verdade é que pouco tempo depois que se separou da Thaís, o Joaquim Lopes, de fato, assumiu um romance com a Paola Oliveira e ficou alguns anos casado com ela. A Thaís saiu muito magoada dessa separação, dessa história toda, mas conseguiu se separar e reconstruir a vida dela. Hoje em dia todo mundo sabe que ela tem um casamento super bem sucedido com o Michel Teló, é mãe de 2 filhos super fofos, mas deixou uma marca para ela essa relação, né? Inclusive, chegou a ser contado que a Thaís tentou uma anulação do casamento junto ao Vaticano, porque ela casou na igreja, né? E o casamento da Igreja Católica, ele não é desfeito. A Igreja Católica não aceita a dissolução do casamento. A pessoa só fica realmente livre para casar novamente na igreja se ela ficar viúva ou se o Papa der a anulação do casamento. Mas no caso ali, a Thaís tentou entrar com esse processo, mas ela não conseguiu. Então ela não conseguiu casar com o Michel Teló na igreja também. Mas o que importa é que ela reconstruiu a vida dela e tá muito feliz. O Joaquim também seguiu a vida dele, a gente também é casado e é pai também. Uma outra relação extremamente falada e comentada aconteceu no ano de 2005 entre Ronaldo Fenômeno e Daniela Cicarelli, que ficaram juntos, casados por 86 dias. Bom, o Ronaldo
dispensa comentários, né? Ele é um grande jogador de futebol, é vencedor de 2 Copas do Mundo, é um cara super respeitado aí mundialmente. E a Cicarelli era modelo e estava se destacando muito como apresentadora. Ela tinha sido contratada pela então MTV Brasil, que naquela época tinha uma programação fantástica, tinha programas muito legais, e ela estava se destacando muito por lá. Então os dois se conheceram aí, né, nesse meio onde eles tinham amigos em comuns, foram apresentados e rapidamente se apaixonaram. Em pouco tempo estavam todos felizes, saltitantes, anunciando o grande amor deles. Inclusive deram uma entrevista para o Fantástico no final do ano de 2004 para anunciar que eles estavam noivos, né? Mostraram lá uma aliança grossona que eles estavam usando de noivado e que o casamento ia acontecer no ano seguinte. E sempre tinham flagras da Daniela, inclusive acompanhando o Ronaldo, né, em partidas da seleção. Foram feitas imagens dela lá se divertindo com ele enquanto ele estava no intervalo de treinos. Enfim, eles eram muito fotografados, tanto no Brasil quanto no exterior, porque o Ronaldo já era muito famoso no exterior. Bom, e depois de toda essa badalação pré-casamento, chega fevereiro de 2005 e eles se casam no castelo de Chantilly, na França. O casamento custou R$1,5 milhão e foi envolto em escândalo, né? Na época, uma outra personagem surgiu nessa história, que foi a modelo Caroline Bittencourt. Ela tinha ido ao casamento como acompanhante do empresário Álvaro Garneiro, que era namorado dela na época, e que era amigo do Ronaldo. Só que a Caroline foi expulsa do casamento e isso se tornou um escândalo, e ela depois deu várias entrevistas no Brasil falando sobre não ter entendido o porquê da expulsão dela do casamento, que ela foi publicado que ela teria entrado como penetra. Ela disse que isso não é verdade, porque ela foi junto com o namorado dela. Tem histórias que diziam que a Cicarelli não gostava muito dela, enfim, foram várias versões na época, mas a verdade é que, apesar de todo o gasto milionário no casamento, toda a pompa e circunstância, o barraco em si, o casamento durou apenas 86 dias. Nesse meio tempo, foi divulgado que a Cicarelli, inclusive, engravidou do Ronaldo, mas ela teve um aborto espontâneo, e algumas pessoas também ali, fontes próximas, dizem que essa perda do bebê acabou também potencializando o desgaste natural da relação. Bom, e em 2004, vivendo o auge da sua vida louca, Britney Spears protagonizou mais um dos escândalos que ficaram marcados naquele momento muito difícil que ela estava passando. Um belo dia, no ano de 2004, ela estava em Las Vegas, se divertindo na terra dos jogos e da diversão, junto com seu amigo de infância, Jason Alexander. Eles provavelmente tinham tomado algumas biritas a mais e resolveram ir para aquelas capelas muito famosas que tem lá em Las Vegas, que fazem casamentos muitas vezes celebrados por figuras icônicas, como por exemplo Elvis Presley. E lá eles resolveram se casar, né, oficializar a união em uma capela com uma cerimônia conduzida pelo Elvis. Só que depois, quando eles recobraram a consciência e a Britney viu a M que ela tinha feito, ela entrou com um pedido de anulação do casamento, que foi desfeito, pasmem, em 55 horas. Aí você vai me dizer, artista realmente não é excêntrico? Não gosta de deixar escrito na história, assim, uma polêmica pra contar? Como eu contei lá no início do vídeo, o último casal tem a história mais surpreendente. É um casal que talvez muita gente aqui não conhece, que talvez nem fizesse ideia que essa história aconteceu, mas ela está registrada aí. Rodolfo Valentino e Jen Acker eram atores muito famosos do século XIX em Hollywood. Rodolfo Valentino foi um dos maiores galãs de Hollywood nessa época, e ele conheceu essa atriz ali no meio deles, né? E no ano de 1919, aqui a gente foi longe, hein? Ele resolveu pedir a mão dela em casamento e ela aceitou. Eles se casaram, só que no dia da noite de núpcias, a Jen não deixou o seu marido entrar no quarto para que eles tivessem uma noite de núpcias e consumassem o casamento. E aí você pode me perguntar, tá, mas por que a Mona fez isso? Bom, a história conta que a Jen Acker era uma atriz lésbica. E naquela época, né, a homossexualidade era um grande tabu. E havia uma perseguição mesmo nessas pessoas, um preconceito muito grande na sociedade da época. E ela não tinha coragem, né, de assumir publicamente a sua condição sexual. E ela acabou ali, para manter as aparências, né, e fazer parte do protocolo oficial, social,
ela resolveu que seria uma boa casar com um cara que era muito famoso, tido como galã e muito respeitado. Só que o grande problema é que ela não conseguiu passar por cima de quem ela era. E ela não conseguiu levar essa história adiante. Então, eles ficaram casados por apenas 6 horas. Gente, acho que esse foi o casamento, assim, mais rápido que eu consegui encontrar aqui pra contar pra vocês nesse vídeo falando de casamentos relâmpagos dos famosos. Contasse aqui nos comentários se você lembrava de algum desses casamentos, qual que você achou mais surpreendente, se tem mais alguma história aí que você quer acrescentar, que você já ouviu falar. Conta aí nos comentários pra gente bater um bom papo. E aproveita também, se você puder, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, porque toda vez que você interage no conteúdo, o YouTube entende que ele é bacana e recomenda pra mais pessoas. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final, até o próximo vídeo, porque recordar é viver. Beijinhos!